Prontinho, tá gravando. Então, gente, hoje uma aula bem especial. O Jucimar acabou de nos lembrar que é aniversário do nosso profeta Nelson hoje. E é, é exatamente sobre profeta que nós vamos falar, tá? A gente vai estudar bastante hoje Doutrina e Convênios 21, tá bom? Que fala sobre essa parte, né, de a gente seguir os profetas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver, a Lila está falando comigo aqui. Acho que ela está precisando do link, só um momento. Ah, tá. A Giovana que está falando aqui, ela quer que eu coloque ela no grupo lá do WhatsApp. Deixa eu só mandar o link para ela, que daí depois, 4578. Depois a gente coloca ela no grupo. Ai, acho que ela está no grupo do Instituto também, né? Pronto. Voltamos. Então, vamos lá. Seguir os profetas vivos. Então, vamos começar. Hoje será a lição 10, tá? E Doutrina e Convênios 21, seção 1. Quem gostaria de ler? Eu leio. Por favor. Eis que um registro será escrito entre vós, e nele serás chamado vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo, elder da igreja pela vontade de Deus, Pai, e pela graça de vosso Senhor Jesus Cristo. Quer comentar? Aí a gente pode se entender, né, que aí o Senhor já está identificando quem será, né, aquele que será chamado para falar em seu nome, né? E já é em registro, né? Em registro será escrito entre vós. Então, já está já premeditando e nós todos, né, teríamos um que falaria a respeito do Salvador Jesus Cristo. É. A importância, né? A bênção que nós temos de ter um profeta e a importância dele na terra, né? Então, o Helder Ulisses Soares, né, falou sobre por que que nós temos profetas vivos, o Senhor sempre colocou profetas para nós. Eu deixei aí a Lila para falar um pedacinho sobre essa parte. Você quer comentar, Lila? Oi, Rosana, posso ler? Isso, essa parte que eu deixei para você ler e comentar. Ontem eu estava no templo e me fizeram uma pergunta, né? O que que o profeta falou na última conferência? Então, quando eu li o tema, quando você me pediu ajuda, eu falei, nossa, o que que o profeta falou para a gente, né? E a citação ela fala assim: o fato de termos profetas é um sinal do amor de Deus por seus filhos. Eles tornam as promessas e a verdade, a verdadeira natureza de Deus e de Jesus Cristo conhecidas a seu povo. À medida que seguimos os profetas do Senhor, nossa vida é mais feliz e menos complicada. Nossas dificuldades e nossos problemas são mais fáceis de ser suportados. E criamos uma armadura espiritual à nossa volta que nos protegerá dos ataques do inimigo em nossos dias, né? Ulisses Soares, os profetas falam pelo poder do Espírito Santo, né? E quando eu fui ler estudar essa parte que você pediu, eu ponderei muito, né? E eu acabei lendo a aula toda e eu fui ver o que o profeta tinha falado, né? Eu lembrava de algumas coisas, lembrava do conselho dele, mas ele fala claramente da gente ser pacificadores, né? E na semana passada, na sexta-feira, eu fui chamada até a direção da escola, né? E a diretora falou: Lila, você quer a parte boa ou a parte ruim, né? E eu falei para ela: olha, você pode falar qualquer uma das duas, porque hoje nada vai estragar minha felicidade, nada vai estragar meu dia.
Então, quando nós escolhemos ser pacificadores, quando nós escolhemos tomar as decisões de fazer o que é certo, a nossa vida, ela fica baseada em verdades, né? E foi muito bom para mim, né? Eu tenho vivido muito isso, né? Uma amiga minha, eu indo ao templo, comentou algo que a vida dela não estava nada fácil, que ela estava com várias dificuldades, e eu disse para ela, não acho que é só com você, né? O mundo tá mais agressivo, mais rebelde, mas assim, as pessoas não têm pensado antes de responder, né? Então, nós temos realmente que demonstrar esse grande amor que Deus nos dá através dos ensinamentos do profeta, né? E ele deixou bem claro que ia ser dias mais difíceis, que nós precisávamos fazer a nossa parte para encontrar, né, essa paz interior mesmo, né? E é isso que eu tenho buscado esse ano. Então, assim, o que você me pediu só foi a confirmação, né? Olha, continua, você está no caminho certo. Exatamente, Lila. Essa declaração do Ulisses Soares é muito profunda, né? Bem, é tudo que a gente às vezes quer falar e não encontra palavras. Porque eu tenho esse testemunho, né, de que realmente é o amor de Deus que coloca profetas para nós, porque é para o nosso benefício, né? É exatamente nosso benefício ter profetas. Ter profetas vivos, reveladores, que nos deixam palavra que se a gente seguir, nos protegem, nos fazem ter uma vida melhor aqui na Terra, né? Como você estava dizendo, tem muitos desafios, né? Pessoas têm palavras rudes, situações difíceis. Então, o profeta, esse discurso que o profeta deixou aí nessa última conferência foi muito inspirado mesmo. Se eu ainda não tivesse um testemunho dele, eu acredito que nesse momento eu começaria a ter, porque ele falou forte, falou tudo que esse mundo precisa ouvir. Né? Falei para o meu marido, nossa, é para mim esse discurso, é para mim, porque né, eu ando meio estressada, né? E falei, nossa, é para mim. Pode falar, Jacimar. Dentro disso também, o que nos dá certeza desse amor do Pai Celestial é o que está em Amós 3:7, né? Fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? Tudo que for nos ensinado nesse período e antes é tudo direção do Pai Celestial. Nada ele vai nos conduzir além, e tudo isso vai vir diretamente dele, né? Então ele falará aos seus profetas. Tudo que ele precisar nos dizer aqui nesse período vai vir deles. Então é o que me dá certeza também que antes de ter qualquer revelação na igreja, vai vir através de Deus e através dos profetas. Então isso que me dá certeza de ter a necessidade de acreditar nas palavras deles, porque tudo através dos profetas vem do Pai Celestial. Exatamente. Nós temos aí novos participantes. Bem-vindo, Osmar. A Uid já entrou também aí depois. A Giovana, Luciana. Quem que eu não falei ainda? Não? Todos, né? É, sejam bem-vindos aí. Vamos lá. Estamos falando sobre nossos profetas. Obrigada, Jacimar, pelo seu comentário, pela escritura. Eu amo essa escritura, realmente são palavras verdadeiras mesmo e de Deus, né? Vamos lá. Aí a foto do nosso profeta, sempre sorrindo, positivo, para frente que ele é, né? Aqui nessa casa, lembra que a Ana Clara falou sobre isso na última aula, né? Na aula passada, que aconteceu lá em 6 de abril de 1830, né? Foi restaurada a igreja oficialmente, na casa do irmão Whitmer. E então, finalmente, voltamos a ter profetas vivos, né? Foi designado nosso profeta aí, né?
Então, como a pergunta que eu deixei para vocês refletirem lá no grupo, né, e da aula, como sua vida seria diferente sem a influência e ensinamentos de um profeta vivo? Quem gostaria de comentar essa pergunta? Responder, comentar, sentimentos? A minha seria muito diferente e para pior, né? Eu amo ter profetas e receber revelações atuais e saber que, apesar de termos tido a apostasia e muito tempo sem profetas, né? O quanto eles são importantes e eles voltaram a nos falar aí nesse tempo atual. Pode falar. É, eu sinto que se nós não tivéssemos os ensinamentos do profeta, né? Se não tivéssemos profeta, primeiro não seria a igreja de Jesus Cristo, né? Porque o Senhor, ele conversa com a gente, mas o profeta é aquele que tem revelação para toda a igreja. Então, não teríamos uma igreja restaurada, né? Não teria alguém para guiar a igreja aqui na Terra. E por isso nossa vida seria uma confusão imensa, porque a gente não ia saber para onde seguir, né? Não ia ter as revelações, e então nós não saberíamos para onde seguir, coisas que para a gente pode ser coisas pequenas, mas orientadoras, né? A gente não teria. A gente não teria doutrina e convênios, a gente não teria tantas revelações que tem. Doutrina e convênios é tão rica, né? De informações sobre o Senhor, sobre nossa própria natureza, sobre o sacerdócio. Então, a gente não teria todo o conhecimento que nós temos hoje, e por isso nós viveríamos, acredito que, numa escuridão espiritual ainda, sabe? E nós viveríamos uma confusão. É isso que eu sinto. E nossa, seria totalmente diferente. Não, nós não seríamos tantos dos últimos dias hoje, porque simplesmente não haveria igreja. Perfeito, Bia. É exatamente isso. Foi através de um profeta, de um rapaz, né? De 14 anos que recebeu toda a instrução e depois se preparou, ele virou finalmente um profeta e restaurou a igreja. Exatamente. Alguém? Rosana, Oi, é, pode falar. ela falou de uma coisa muito importante, que foi a restauração do evangelho, que foi quando o profeta Joseph Smith restaurou a igreja e ele fez a parte dele, colocando todo o evangelho na terra de novo. Mas eu fico me perguntando o que seria da igreja se tivesse tido o profeta Joseph Smith e depois não mais tivesse profetas? Quem direcionaria o trabalho aqui na Terra? Quem seria o nosso legado, a nossa história, a nossa vivência, né? Quando nós passamos pela pandemia, que eu acho que vai ser uma coisa que nós vamos citar por muitas vezes e a gente vai voltar nela, a gente foi preparada pelo profeta com o Vem e Segue, com as aulas online, com todo um processo que precisava de um profeta atual, né? Sempre merecendo a cada um deles que passaram, mas lembrando que não tem como nós ficarmos sem um profeta. Não temos como nós viver e seguir em frente se nós não tiver alguém nos direcionando, né? O próprio Salvador, ele vai estar sempre nos auxiliando com o Espírito, mas o profeta é a voz de Deus conosco aqui na Terra. Exatamente. Pode falar. Falar também meu sentimento quando você perguntou como seria se não houvesse profeta. E eu fiquei, nossa, será que eu seguiria algum líder? Ou será que eu, como não teria o evangelho verdadeiro, talvez eu não seguiria ninguém? Mas eu fiquei pensando que se eu fosse seguir alguém, provavelmente eu seguiria a voz dos homens e não a voz de Deus. Não seria mandamentos corretos. As pessoas, como as outras religiões, elas têm ali o seu líder, mas eles seguem o que eles acham. Então, provavelmente, eu seguiria esse tipo de coisa. Coisas que não são verdadeiras.
ou que se aproximam da verdade ali, que eles pregam amor, arrependimento, mas não é assim, não, Verdade. não faria com que a gente de fato voltasse. Alguém mais? Eu quero ouvir o sentimento de. Oi, É tá isso. cortando aqui. Quem tá falando? É a Ídia. Mas era isso que eu ia falar mesmo. Ah, tá. Desculpa, é que cortou aqui para mim. Quem mais quer falar? Eu queria ouvir o sentimento de vocês sobre isso. Eu acho que é uma pergunta assim impactante da gente que a gente precisa refletir. É como vocês estão falando, ó, que confusão, né? As três aí que comentaram até agora, né? A Bia, a Lila e a Lídia, que confusão teríamos, né? No mundo, sem saber o que seguir, sem o profeta. Pode falar. É, pode falar primeiro. Pode falar. Quem é? Tá se manifestando aí. Eu tô no celular, tô meio bagunçada aqui que eu tô no celular, mas vão falando aí, gente. Fala, depois a Bia vai falar. Bom, o meu sentimento em Quem relação vai falar? à ausência de um profeta, eu não tendo os profetas, eu não tenho aquele porta-voz diretamente com o Pai Celestial, porque ele recebe as instruções dele. Então, é muito importante, para mim, é muito importante ter um profeta, porque ele fala diretamente com o Pai Celestial, ele recebe todas as instruções para nos guiar. Eu gostei do que a Lila falou, né? Que foi necessário, né, a preparação para a gente na pandemia, com o Venceg. Então, hoje, termos um profeta atual nos ajuda a saber o que realmente o Pai Celestial quer de nós. Os que já se passaram foi profecias naquele período, e hoje nós temos a oportunidade de ter para o nosso tempo. Então, a importância de ter isso na minha vida, esse amor que o Pai Celestial tem por nós se estende cada vez mais. Então, a ausência deles, eu não tenho aquela instrução direta do Pai Celestial. O profeta ele tem toda a instrução para nos guiar aqui nessa terra. Perfeito. Isso mesmo. A instrução direta do Senhor, né? Quem ia falar aí mais? Era eu também. Eu Era a penso Bia? Quer falar? isso, isso. Eu penso Pode que se falar, meu amor. os profetas, né, hoje em dia, a gente não estaria preparado para várias coisas, né? Como, por exemplo, no caso, o profeta, ele falou, não falou diretamente, assim, mas ele falou para a gente se preparar, que a gente não poderia viver espiritualmente nesses últimos dias sem que a gente tivesse a condição, né, de receber revelação pessoal. E no caso, durante a pandemia, isso realmente foi um baque, né? A gente não sabia, assim, diretamente o que ia acontecer, mas as pessoas que estavam preparadas e buscaram, né, revelação pessoal, igual o profeta tinha dito alguns anos antes, a gente conseguiu, né, passar pela pandemia. E no caso das pessoas que não tinham se preparado, muitas pessoas, né, elas se afastaram da verdade do evangelho, porque elas não sabiam, tipo assim, elas, no caso, se afastaram porque elas não estavam sabendo da verdade e enfim, já que as pessoas não estavam indo para a igreja, né? Isso acabou sendo um pouco mais difícil delas conseguirem continuar nesse caminho. Então, no caso, quando o Senhor disse pro profeta, né, que passou para gente, que a gente deveria buscar revelação pessoal, isso já foi uma revelação muito boa, né, para gente, para que a gente consiga sempre estar lá pronto para saber o que o Senhor quer, que a gente saiba, né, entre outras coisas que foram muito importantes, né, durante a época da pandemia e que passa para hoje em dia também. Exatamente. A importância dessas revelações, e você lembrou bem uma parte muito importante recente, né? Bem recente foi essa pandemia aí. Nós tivemos a tranquilidade de estarmos orientados, né? De acordo com a vontade de Deus aí, por intermédio do profeta.
Quem mais? Gente, não sei se vocês perceberam, eu tô ao ar livre aqui, tem uma formiga no meu, no meu celular. Daqui a pouco ela passa na frente da câmera aí, não assustem não. É, pode, sai, sai formiga. Quem mais? E eu vi vocês, gente. Essa pergunta é muito importante no nosso dia. É muito importante refletir sobre É. ela. Pode falar. Rosana, eu também acho que a gente, através das revelações dos profetas, nós não sofremos tanto quanto sofreríamos, né? Na verdade, nós evitamos o sofrimento. Muitas vezes, eu lembro muito na minha infância, quando eu era mais nova, que falava muito sobre armazenamento. Armazenamento, e na minha cabeça não fazia sentido você pegar uma comida e você guardar ela. Gente, desculpa pelos passarinhos, os passarinhos do meu vizinho. Mas não fazia muito sentido pegar a comida e armazenar. E eu lembro que quando chegou a época em que teve muitas greves, os mercados ficaram vazios, teve a pandemia. O quanto a gente foi abençoado por seguir o profeta, né? O quanto nós sofreríamos se não tivéssemos seguido a ele, porque foi uma revelação direta do Senhor. Da mesma forma em que a Bia falou também, né? Tantas pessoas entraram em depressão durante a pandemia, muitas pessoas se afastaram da igreja. Como nós fomos fortalecidos através do profeta, quando ele falou, gente, vai, foque no seu testemunho, na sua evolução espiritual. Tome as suas vitaminas espirituais, fiquem firme. E graças ao aviso do profeta, nós pudemos enfrentá-la de uma forma diferente. Então, nós somos muito abençoados por ter um profeta vivo. Eu sou grata todos os dias e todos os momentos. Eu sei que a gente vai ter o privilégio de ouvir ele no próximo mês, e eu estou ansiosa para saber o que o Senhor quer falar com a gente, porque eu sei que ele é um porta-voz direto do Senhor. Exatamente. Armazenamento, bem lembrado. Não é tão atual, mas foi. E é tão importante até hoje, né? Olha só. O armazenamento é uma revelação tão antiga e já serviu para tantas coisas, né? Tantas coisas. Desemprego, né? A gente está desempregado. E agora na pandemia. Aí. Quem mais? Eu gostaria de explorar essa pergunta um pouquinho mais. Quem não estiver respondendo, reflita. Reflita aí no coração de vocês a importância de termos esses ensinamentos. Como a sua vida. Como a sua vida seria diferente sem um profeta vivo? A gente teve uma aula do seminário que, como que chama? Era Ensinamentos dos Profetas Vivos, acho que era assim o nome, né? E foi muito bom eu dar aquela aula, né? E os jovens começaram a colocar apelidos nos profetas. E eles colocaram o profeta do casaco, o profeta do disso, o profeta daquilo, o profeta das viúvas. E se você parar para pensar, cada um deles tem uma missão aqui nesta terra, né? Então, acaba sendo o seu legado, é o que ele vai deixando, né? Eu gosto muito de Herbert J. Grant, né? Que ele era o profeta da persistência, né? Muitas vezes eu vou lá, retorno, eu tenho um manual no meu trabalho. Muitas vezes eu pego o manual dele, releio, dou uma lida nas aulas dele, porque ele foi muito importante na minha vida, né? Porque nem tudo dá certo na minha vida, tá dando tudo errado. Aí eu falo, oh, meu Deus, o cara persistiu, o cara ensaiou um hino por 8 meses, né? E o profeta teve um profeta que foi o profeta que ele cuidou de 88 viúvas, né? Então, ele ficou como profeta da viúva dos jovens. Então, assim, tem o profeta dos templos, né? Tem o profeta disso, o profeta daquilo. Mas, na verdade, não é que ele é o profeta daquilo. Ele é o profeta da necessidade atual. Ele é o profeta que vai dizer e vai fazer aquilo que nós precisamos naquele momento. É poder nos direcionar para as dificuldades temporais e espirituais. Na pandemia mesmo, que é o mais recente da gente, as coisas não foi necessidade só financeiras. As pessoas tiveram necessidade de espiritualidade, né? Quando eu entrei a primeira vez na capela, depois de tanto tempo tomando o sacramento em casa,
é, foi um sentimento tão diferente, foi uma gratidão tão grande, como há muitos anos eu não era grata de estar na capela. Né? Não que eu desvalorizei o estar na capela, o se servir do sacramento, mas eu valorizei muito mais. E eu acho que muitas irmãs passaram por isso. A primeira vez que entrou no templo, porque parece que foi um novo início de tudo. E o quanto o profeta estava preparado. Né? E o profeta Deus, numa dessas preparações de estar pronto, né, para o seu chamado, ele ligou para o presidente da China e perguntou o que eles precisavam. E eles disseram que eles precisavam muito toda a parte de os médicos, aventais, luvas, toucas, não sei o que lá. E ele pegou e falou assim: quanto tempo, presidente, você consegue me ajudar com isso? Ele falou assim: estou colocando no avião e enviando para vocês, porque a igreja está pronta, ela está preparada. E nós estamos? Será que nós estamos prontos para todas as calamidades? Como elas falaram, nós tínhamos é, o nosso armazenamento pronto, né? Os professores reclamaram, nossa, o preço do arroz está horrível. Eu falei, não sei, não comprei arroz. Como você não comprou arroz? Eu falei, eu tinha armazenado. Então, se nós ouvirmos os profetas, nós vamos estar preparados para as tempestades, para os furacões, e seja lá o que vier. Exatamente, eu também não comprei arroz. Tá? Chegou uma época que estava R$ 28, né? 30, não sei. E aí eu falei, nossa, de 12 passou para 30. E eu não comprei arroz também. E é isso aí. Olha só, o auxílio que foi dado aí por nós, né? Nós pagamos os dízimos, as ofertas, e aí a igreja pôde ajudar tanta gente, né? Nessa pandemia. Bom, vou passar para outra parte. Alguém mais quer comentar? Vamos lá. Rosana, tem algo Oi, que pode falar. ele falou, e isso é para a nossa vida hoje e para sempre, né? Que ele falou que nos últimos dias seria inevitável não conviver com a cultura, né? E eu vejo isso para minha vida como importante, e um conselho como esse não é só para agora, e sim para muitos anos à frente. Aqui foi falado muito sobre o que ele nos auxiliou a nos preparar, que veio a pandemia, tudo. Então eu penso assim, por que o profeta hoje fala a respeito dessa parte, né? Ele já nos falou. Então, o que que eu posso levar comigo a respeito desse conselho? O que que ele quer de mim? Ele fala que para mim não é, os últimos dias, né, não viveremos sem a companhia do Espírito, será inevitável. O que que eu posso fazer hoje para convidar mais o Espírito, né, para seguir esse conselho que o profeta está nos dando? Então, foi um sentimento que eu tive de compartilhar a respeito dessa instrução que ele nos dá. Então, algo possa se acontecer mais para frente. Então, ele já quer nos preparar para isso, para que a gente não sofra tanto. É o que o presidente Luiz Soares fala, né? Que não vamos sofrer tanto se a gente acreditar nos profetas. E é isso. Então, ele vem nos preparando e vai nos preparar cada vez mais através dessas instruções. Exatamente. É, nos tempos atuais, né, não será possível sobreviver espiritualmente sem a influência, né, do Espírito Santo, alguma coisa assim, né? Verdade. Bem lembrado. Então, aproveitando aí essa influência do Espírito Santo que o profeta nos traz, né? Vamos lá. Mais continuamos em Doutrina e Convênios 21, tá? Quem pode ler o 4 e o 5 aí pra gente? Eu posso. Por favor. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda a santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Isso. Por que temos que receber as palavras dos nossos profetas com toda paciência e fé, sendo que ele recebe as palavras diretamente de Deus, né? Que está falando ali no 4.
Porque nós temos que ter paciência e fé para entender e receber as palavras do profeta. Eu acho, perdão, eu acho que, porque muitas vezes o que o profeta fala não é o que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir que futuramente vai ter uma pandemia, que futuramente a gente vai precisar de um armazenamento porque vai faltar comida. A gente não quer ouvir algumas coisas assim, mas a gente precisa ter fé para olhar com uma perspectiva eterna, de que o profeta ele nos revela hoje tudo o que o Senhor quer, não o que nós queremos, né? Muitas vezes a gente pensa muito no momento atual, no que a gente quer fazer agora e o que a gente quer que ele fale agora. Muitas vezes a gente esquece de pensar no que o Senhor quer nos alertar, né? Ter fé para olhar com os olhos espirituais. Isso mesmo. Às vezes, que nem no último discurso que ele nos deixou, ele falou muita coisa, muitas verdades que às vezes a gente não queria ouvir, né? Parar de ser encrenqueiro, né? Foi mais ou menos isso. A gente ser o quê? Pacificador, né? Às vezes a gente não quer, a gente quer ser defensivo, né? Ah, a pessoa me falou alto comigo, eu também vou falar alto com ela. Por que que o profeta fica falando para eu falar baixo, porque ele está falando alto comigo? Né? Então, às vezes, a gente tem que ter paciência e fé até para refletir sobre o que ele falou, né? O mundo não seria melhor se as pessoas não alimentassem, né, a ira? Com certeza. Como minha mãe sempre me ensinou desde pequena, quando um não quer, dois não brigam. Tá, e o profeta, né, disse tudo. Ele falou, se alguém vier irado, se alguém te chatear, a gente não precisa reagir da mesma forma que a pessoa. A gente pode inverter a situação, né? E às vezes é difícil ouvir isso, mas quando a gente para refletir, fala, poxa, ele falou para mim, falou exatamente para mim, e eu preciso melhorar nisso, como foi feita a oração hoje aí pela Bia, né? Ela falou para gente, na oração, para gente melhorar cada dia, por mais, por mais falhas que nós temos, né? Eu falo de mim, eu, eu tenho esse desejo de melhorar cada dia, por isso que eu não persisto, né? Persisto em permanecer na igreja agora e, né, há muitos anos que eu voltei para a igreja, né? Muitos mesmo. E eu estou persistindo aí em melhorar porque é bom para mim, né? É bom para quem eu amo, é bom para o mundo eu melhorar. E aí cada um, né, refletir aí no que o profeta disse. Às vezes não é o que a gente queria ouvir, mas é o que a gente precisava ouvir. E tanto nesse discurso como em outros, né? Alguém mais? Armazenamento mesmo. Quantas atividades nossas organizações da igreja não fazem para a gente fazer o armazenamento, né? E às vezes a gente não vai. Tem a oportunidade de ir lá, fazer, aprender mais sobre armazenamento, e a gente às vezes não vai, mas por isso que a gente tem que ter toda a paciência e fé. Vai, só faz o que o Senhor está falando, né? O que o profeta falou, por intermédio, usou, foi instrumento nas mãos do Senhor para falar a nós, né? Tem que ter paciência e fé porque a gente tem que fazer. Porque aí a gente fazendo, mesmo sem acreditar muito naquilo, ah, não, será que isso vai dar certo? Aí chega um futuro aí que a gente vê que realmente era necessário o que ele falou. E aí é isso, é usar a fé e a paciência para seguir, mesmo sem a gente entender agora o que é. O que é. Pode falar, Bia. O interessante disso é que ele fala paciência e fé, né? A, a questão de ter paciência, de esperar, tudo bem. Mas fé não, a gente sabe que não é só ouvir e não, tudo bem, eu acredito nessas coisas. Tá, tudo bem. Eu não sei por que ele tá falando isso, mas eu acredito. Não é bem assim, né? É, é como você falou.
a gente tem que seguir o que o profeta falou e acreditar que aquilo vai servir pra gente, que de alguma maneira aquilo vai nos ensinar, né? E muitas vezes a gente não sabe o propósito de algo que está sendo ensinado pelos profetas, ou é como foi falado, a gente não quer ouvir o que ele tem a dizer sobre algo que a gente está passando. Ah, eu não quero ouvir sobre perdão porque eu tô com uma certa dificuldade com isso, então não quero ouvir ou não quero fazer o que o profeta falou, porque eu tenho uma dificuldade nessa parte e é totalmente o contrário, né? A questão de ter fé é fazer e esperar, né? Fazer a nossa parte e esperar que o Senhor ele vai nos ajudar com a parte dele. Quando a gente faz a nossa parte, a gente tem um acordo com ele, né? É isso que ele fala nas escrituras. Mas se a gente não faz a nossa parte, ele não pode fazer a dele. Então, ah, o Senhor espera que nós ouçamos as palavras dos profetas e que a gente coloque em prática, né? Não adianta a gente ouvir sobre, por exemplo, o armazenamento, né? O armazenamento ele é importante. Ah, eu sei disso. Disso eu sei, eu tenho certeza absoluta disso, de que ele é importante. Mas se eu não fizer, não tem como o Senhor me abençoar lá no futuro quando eu precisar. Ou, por exemplo, o profeta falou sobre revelação pessoal. Nossa, eu acredito em revelação pessoal, eu acredito que isso acontece dentro da igreja. Mas se eu não buscar, não ler as escrituras, não orar, não pedir para o Senhor o espírito de revelação, nada vai acontecer. Se eu não abrir as escrituras, não dobrar meu joelho, a revelação não vai vir até mim. Ela não vai vir, o Senhor não vai dizer, toma, tá aí, na sua mão. É claro que não é assim que vai acontecer. Então, muitas vezes não vai ser confortável. E é por isso que o Senhor, ele fala, né? Recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Não vai ser confortável, mas é totalmente necessário. De verdade. É a vontade de Deus que está vindo, né? A palavra, como se fosse da boca de Deus mesmo. Ele é a nossa ponte, né? E aí, eu lembro da primeira, acho que foi a primeira aula que a gente teve do outro curso, do primeiro semestre, que nós aprendemos sobre o profeta ser nosso atalaia, né? Aquele lá que fica lá na torre, vendo se tem algum inimigo se aproximando para nos atacar, para dar o alerta, né? Que o atalaia faz. Então, vocês falando aí, a Bia também, eu lembrei disso, do atalaia. Alguém mais quer comentar? Então, a gente já, na outra pergunta que eu fiz, né, sobre como seria a nossa vida, sem o profeta, a gente acabou entrando também uma parte na resposta dessa pergunta aqui, ó. De que maneira a nossa vida pode ser abençoada se escolhermos seguir os profetas vivos? Então, a gente já falou, né, sobre como seria abençoada, né? Covid, armazenamento, né, e proteção para tudo que a gente precisa fazer na vida, nas decisões. Alguém quer falar mais sobre isso? Sobre as bênçãos de seguir o profeta? Eu Pode falar. queria falar sobre o discurso do profeta da última conferência, né, de ser pacificadores, né? Sobre a parte que ele fala claramente do acontecido com ele na sala de cirurgia, onde um médico se altera e joga nele um, um bisturi, né? E aí ele fala que naquele momento, né, ele decidiu que nunca ele ia tratar as pessoas como aquele médico tratou, que ele sabia que a veracidade das coisas não poderiam ser tratadas desse jeito, né? O, é, a maneira, né, de se portar, né? Porque ele fala que eu queria achar a parte que ele mesmo fala, né? Que ele fala que aquele bisturi cortou ele a ponto de poder contaminar ele com vermes muito terríveis, mas não aconteceu nada com ele. Mas aquela moça que foi agredida verbalmente, né, aquele outro funcionário que tinha errado, aquilo criou feridas que nunca vai ser curadas, né? Então, assim, é isso que a gente deve pensar, né? Será que
o que nós estamos fazendo está prejudicando somente a nós, ou o que nós está fazendo está refletindo na vida das outras pessoas, né? Eu tenho pensado bastante nisso, né? Quem eu sou, o que que eu quero, né? Essa semana eu ouvi uma historinha que fala dos três crivos. Eu não vou lembrar o certo, mas quando alguém vem te contar algo, que importância isso faz na sua vida, né? Vai ajudar a pessoa? Vai me ajudar? É veracidade? Às vezes as pequenas coisas como a fofoca, como a mentira, a intriga, faz virar uma confusão tão grande na vida de todas as pessoas que nós devemos ponderar sobre isso, como o profeta falou nesse discurso, né? Quem não leu, leia lá, reveja, porque é a pura verdade. Se nós não imaginamos o que causamos na vida das pessoas, a gente tem que pensar quando alguém já fez isso com a gente. Então, as palavras têm um poder muito grande e nós devemos pensar nisso. É isso mesmo, perfeito. E você falando, Lília, eu lembrei também da parte do SUS que ele fala, né, que aquele bisturi cheio de contaminação, né, é igual tipo as palavras grosseiras, né, elas contaminam, né, a gente e a outra pessoa, né. Então ele fala como a gente solta, né, as palavras, que a nossa língua é capaz de produzir, né, se são bênçãos, coisas para elevar as pessoas, louvar a Deus, ou são palavras duras e que contaminam, né? Bom, então a gente leu aí da seção 21, né? E aí, depois dele falar da seção do versículo 4 e 5, ele fez uma promessa para nós sobre o que acontece na nossa vida, né? Já que nós estamos ali falando das bênçãos, né? Ó, como somos abençoados. E aí ele falou no 4, no 5, nós devemos receber as palavras do profeta. E no 6, eu queria que vocês lembrassem, quem conhece essa escritura da seção 21 e lembram, o que aconteceu no versículo 6? Qual a promessa que ele nos deixa? Nós seguimos o profeta. Além das bênçãos que a gente já falou, ele ainda falou mais um aí, legal, hein? Ele fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre nós. O que mais? Você está com a escritura aberta aí, ô Jessumário? Pode ler para a gente? Posso sim. Diz assim: porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Olha só que forte, né? Quer comentar? Nossa, deu até um impacto aqui. Muito É, bom. E além das bênçãos materiais, né, que a gente pôde falar aqui, ele fala sobre essa parte espiritual, né, a respeito que a gente seguir esses conselhos, e aqui também vem em mente seguir esses conselhos do Pai Celestial e ter um profeta, a gente vai ter a direção correta para quando vier aquelas tentações, aqueles períodos difíceis, a gente vai saber aonde se comportar, aonde a gente está alicerçados. E a respeito dessa parte aqui, o Senhor vai afastar tudo aquilo que nos leva a situações desagradáveis, né? E com isso, ele fala, né, que fará tremerem os céus para o vosso bem. Olha que promessa magnífica, né? Então, a gente tem uma proteção diária em nossos dias. O profeta, hoje, ele vai transmitir tudo aquilo que o Pai Celestial requer que nós tenhamos aqui nesta terra, tanto espiritual, quanto material, físico. Então, essa é a promessa maravilhosa. Então, tudo isso vem através do profeta. perfeito. É isso mesmo, além das coisas materiais, né, que você falou, as espirituais também, nós temos bênçãos espirituais e essas são eternas, né? São mais fortes ainda, né? Porque esse mundo, a gente está aqui de passagem, né? Para o nosso teste.
Quem mais quer comentar sobre essa promessa maravilhosa aí? Bom, então, no começo da, da igreja, né, da restauração da igreja, agora, atual, o profeta ele foi tendo revelações, né? Que nem o livro de Doutrina e Convênios, né? Ele foi tendo revelações, aí conforme acontecia alguma situação, ele parava, jejuava, orava, às vezes orava a noite inteira, para saber a vontade do Senhor, para saber a verdade, para que Deus revelasse a verdade para ele de alguma situação. Quem lembra o que aconteceu aí nessa época com uma das testemunhas do livro de Mormon, que é o irmão Iron Page? O que ele estava fazendo? Vocês lembram? Que Joseph Smith teve que orar uma noite inteira para falar com Deus e ver como poderia ser solucionado. Esse Iron estava provocando aí um problema na época. Ele falou que estava tendo revelações, lembram, gente? Que ele pegou uma pedra lá e falava que era uma pedra de revelação. E aí, o que ele fez? Ele recebeu uma revelação que era contrária às doutrinas da igreja, aos princípios, é até contrária às escrituras, ao Novo Testamento lá. E houve muita confusão na época. Né, ele prejudicou muita gente, porque muita gente acreditou nele e acabou se afastando da igreja. Então, Jesus simplesmente orou bastante e falou com Deus, né? E aí, o que aconteceu? Eles receberam revelação, né? Tá lá na seção 21 ainda, né? De que é o profeta que tem revelação para a igreja. Ele tem as chaves, né? Vocês lembram da aula do irmão presidente Josafá, que ele falou sobre sacerdócio? Eu acho muito bonito isso. Tem as chaves, né? Por exemplo, quando me chamaram para ser professora do instituto, eu recebi confirmar a ordenação, né? Para eu ser professora. Então é como se fosse uma chave, né? Eu posso dar a aula para vocês do instituto. E eu posso designar alguém para dar aula no meu lugar. Então eu tenho essas chaves, uma pequena chave na minha mão, né? Que foi dado. Eu não posso falar, eu tenho a chave do nada. Eu sou professora do instituto, eu tenho essa chave, eu tenho esse poder, eu posso dar aula no instituto. Se alguém não me revelou, concorda comigo? E aí o Iron Page estava recebendo revelação, né? Do quê? Ele não tinha chave. Então o profeta é o que tem as chaves para receber revelação para a igreja no geral, no todo. Pode falar. Quem estava falando aí? Alguém quer falar? Ui. A importância, né, que falou sobre essa parte da paciência e a fé. Vem dentro disso, né? Naquele período era Joseph Smith, o profeta legítimo do Senhor. Então, muitas daquelas pessoas não obteve essa paciência e essa fé de acreditar que ele era o único que poderia manifestar as orientações do Pai Celestial, né? E não ter essa paciência, essa fé, aqueles que se afastaram assim de receber essas instruções de Hiram Page, que eram falsas, começaram a mente deles ter essa dúvida: será que realmente o profeta Joseph Smith é o profeta legítimo? Porque aqui a gente está tendo mais instruções de outra pessoa. Então, cabe a nós, hoje, tendo essas instruções, a ter essa paciência de acreditar quando vier uma revelação, né? A gente ter essa convicção que o profeta Nelson é o profeta de Deus, ele que instrui todas as coisas que o Pai Celestial requer de nós. E houve isso naquele período, né? As pessoas começaram, não tiveram essa paciência, né? De parar, pensar, não, quem nos trouxe, quem está nos conduzindo.
e foram buscar novas instruções. Era um período de confusão. Muitas pessoas estavam ali, realmente, sem saber a direção correta. E aí houve esse momento com Hiram Page. Exato. Obrigada por compartilhar. Isso mesmo. Bom, quem que pode ler aqui? É, é uma citação do profeta, do nosso profeta atual, o nosso aniversariante do dia, o seu Eminel. Posso ler, Sônia? Pode falar, por Talvez favor. talvez nem sempre compreendemos todas as declarações de um profeta vivo, mas quando sabem que um profeta é um profeta, pode se achegar ao Senhor com humildade e fé e podem rogar por seu próprio testemunho sobre qualquer coisa que seu profeta proclamou. Russell M. Nelson, ser a verdadeira geração do milênio, né? Então ele fala bem claro, né? Se você não acredita no profeta, dobre o seu joelho e pede a Deus para que você acredite, porque esse é a base da igreja. É a gente acreditar que existe o evangelho restaurado. E o evangelho restaurado, ele vem através de profetas, apóstolos e pessoas responsáveis, como você falou, pessoas designadas pelo Senhor a fazer o trabalho aqui na terra, né? Muitas vezes a gente não entende algumas coisas, mas algumas coisas são bem claras, né, perante o Evangelho de Cristo. Ele deixa bem claras as designações de cada um, né? Hoje, no nossos chamados, nós temos que saber entender o que o Senhor requer de nós, o que é a nossa função e o que é a função do outro, né? Então, nós temos que entender que Cristo e Deus preparou um plano perfeito. E nós temos que orar pelas coisas que nós não entendemos, não aceitamos ou não acreditamos. Exatamente. Orar, perguntar, ser humilde, né? Como o profeta disse, a Lila aí também, joelhar e pedir um testemunho, né? Se o Senhor me deu um testemunho, por que que ele não pode dar a outra pessoa, né? É importante buscar com real intenção, né? Como ensina ele, como nós somos ensinados. Bom, então acabamos de responder essas perguntas, né? Como saber se o que os profetas dizem é a verdade, e como posso obter um testemunho sobre os profetas vivos. Alguém mais quer falar sobre essas duas perguntas? Deixa eu falar algo que eu já comentei na aula também, a respeito da gente ter um testemunho do profeta. Quando a gente tem a conferência, né, é pedido que a gente levante a mão em apoio aos profetas e assim por diante. Ao levantar a mão, a gente ali está criando um compromisso, né, um convênio de acreditar em tudo que ele nos fala, né? E o maior apoio que a gente pode fazer hoje não é só levantar a mão. Ali a gente está tá mostrando que nós estamos apoiando, mas acho que o maior apoio para que a gente possa criar um testemunho do profeta é seguindo os seus conselhos, buscando estudar os conselhos que ele nos dá a cada 6 meses. Então, isso vai nos certificar a veracidade de um profeta. Ele ali se preparou em si para poder nos direcionar a palavra de Deus naquele período ali. Então, esse é o maior apoio. Esse é o testemunho que a gente vai criar, buscando ponderar tudo que ele já nos falou e que ainda pode, como a Liga falou, a gente orar por esse testemunho. Então, isso vai nos ajudar muito, né, a adquirir esse testemunho de um profeta vivo e dos que já se passaram. Perfeito, exatamente. E aí, gente, em preparação para a próxima aula, a gente vai pôr à prova o testemunho que nós temos do nosso profeta e do que o que ele fala é verdade. Porque o tema vai ser o seguinte, ó. Nós abordaremos um assunto que foi chamado pelo profeta Nelson de o maior desafio, a maior causa, o maior trabalho que está sendo realizado na Terra hoje em dia. Olha só, nós temos que buscar um testemunho se o que o profeta está falando aqui é verdade. E aí nós temos que fazer o quê? Quando nós temos um testemunho do profeta e das verdades que ele fala? Agir, trabalhar.
né? Porque ele está falando aqui que a maior causa é o maior trabalho, tá bom? Aí eu não vou falar o tema, não. Eu queria que vocês estudassem o tema da próxima aula. Eu vou colocar o link daqui a pouco para vocês, e aí vocês vão saber qual é a maior causa, o maior trabalho, e o mais importante está sendo realizado na Terra hoje em dia. E depende de nós. Nós somos a ferramenta do Senhor aqui na Terra, os instrumentos. Então, não basta acreditar, né? A fé sem obras é morta, e acreditar só no profeta e não fazer o que ele ensina também não vai fazer efeito em nossa vida e não vai ajudar o próximo, tá bom? Então, alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente encerrar a aula? Alguém estava com vontade de falar alguma coisa? Eu vou encerrar a aula. Então, tá bom. Eu vou prestar meu testemunho para vocês de que realmente o nosso profeta Nelson é um profeta que recebe orientação direta do Senhor para conduzir o povo de Sião. O povo que o Senhor, eu tenho testemunho de que o Senhor, nosso Deus, ele manda profeta para nós para poder, porque ele nos ama, para poder nos ajudar nessa terra a viver melhor. Eu peço testemunho para vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Obrigado, Rosana, pela aula muito maravilhosa e pelos comentários também que foi colocados aqui. Sim, vocês foram ótimos. Ok, então, muito obrigada pela participação, né, de todos nós, né, pela gente ter comentado e também prestado atenção na aula. E convidando de novo vocês, né, para a próxima aula do Instituto, na semana que vem, para que a gente possa estudar durante essa semana o que a professora vai enviar no grupo, né, para a gente poder saber o que falar também, e já nos preparar espiritualmente para a próxima aula. E a última oração eu vou pedir para a Giovana, pode ser? Posso sim, com licença. Nosso bondoso e eterno Pai Celestial, Pai, somos extremamente gratos por mais esse dia. Somos gratos pelo privilégio de termos um profeta vivo hoje, que nos revela e nos guia nesses dias tão difíceis. Obrigada, Senhor, por termos o Instituto, por podermos aprender cada vez mais sobre Ti. Nos ajude a colocar em prática tudo o que aprendemos. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos perseverar até o fim. Abençoe nossa professora para que ela possa sempre poder compartilhar o seu conhecimento com a gente. Abençoe cada uma dessas pessoas e suas famílias. Nos proteja e nos guarde. Em nome do Salvador Jesus Cristo, amém. 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 Obrigada, gente. Boa semana. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.